podcast sobre a música e a cultura tradicional. Olá, eu sou Luísa Caetano, sou cantora, sou atriz, tenho graduação em Letras Português e também arranho saxofones. Saudações a todos e a todas, Ivan Staikov falando. Eu sou biólogo de formação, músico de profissão e carpinteiro por intuição. E esse é um espaço pra gente contar o porquê a gente toca e estuda música tradicional. E que katsu é música tradicional. Bom, música tradicional, na verdade, qualquer coisa relacionada à tradição, né, tem a ver com uma história que é contada. Então, é algo que se baseia numa memória e também ajuda a construir essa mesma memória. Então, quando a gente fala de música tradicional, nós falamos de ensinamentos musicais que são passados de geração em geração e geralmente de maneira oral, né? Afinal de contas, os registros fonográficos eles começaram a aparecer muito mais recentemente do que muitas músicas tradicionais. Se a gente for pensar, os registros fonográficos foram aparecer na segunda metade do século XIX, em especial com a invenção do fonógrafo pelo Thomas Edison, que permitiu que não só fosse possível gravar sons, mas também fosse possível reproduzir esses sons gravados. E, bom, se a gente vai pensar de música tradicional, é claro que a música tradicional remonta a muito antes do que 1860, que foi quando o fonógrafo foi inventado. Bom, de todo modo, o que estamos falando é então de uma matéria muito humana, produzida, improvisada, replicada, ensinada, de pessoa para pessoa. E eu acho que existe ainda uma ideia com relação à arte, alguns tipos de arte, algumas expressões de arte que podem parecer muito distantes mesmo do povo, do viver do povo, desconectadas de uma realidade popular. E as músicas tradicionais, assim, não falo só delas, mas já que esse é o nosso assunto em que a gente se debruça, acho que radicalmente a música tradicional ela é muito arraigada no viver, no fazer, no cotidiano das pessoas. Não tem como descolar uma coisa da outra. Ela faz parte da rotina e interfere na própria rotina das pessoas. É por isso que dá um tesão do caramba, assim, a gente estudar essa matéria, não só aqui nesse podcast, mas também nos trabalhos em palco em que eu e o Ivan atuamos. Afinal de contas, a gente fala de pessoas que produzem a própria história, que contam também a própria história por meio da música. E isso é muito, muito, muito rico. Nesse sentido, o que a gente traz nesse podcast e a importância desse podcast e a nossa motivação em fazer esse podcast possível a gente está em consonância com algumas referências que nós temos. A gente vai falar mais longamente sobre essas pessoas, mas eu já posso adiantar falar de Alan Lomax e seu pai, de Mário de Andrade aqui no Brasil, que foram pessoas importantíssimas no registro de músicas tradicionais, da cultura popular, da cultura tradicional. Então, em consonância com essas referências que nós temos, muito humildemente, mas também com muito gosto, a gente vem também fazer esse registro dessa memória, usando de ferramentas muito mais sofisticadas do que Alan Lomax e Mário de Andrade tinham acesso. Então, fazemos uso desse material para a gente registrar essa memória e ajudar também a promover a sua difusão. Bom, e com a Luísa contando esses porquês o que motivou a gente, né, a estudar, a ir atrás e a tocar, a amar tanto a música tradicional, eu vou fazer um gancho aqui, fazendo alguns mergulhos já em algumas histórias mais antigas para começar a alocar aonde estão as tradições, o que são as tradições do ponto de vista cultural e tudo mais, e como a gente estuda elas, como a gente vai abordar elas aqui. É óbvio que é super complexo falar do tema, porque música tradicional é tudo que está relacionado a tradições de toda e qualquer cultura. Então a gente vai enveredar um pouquinho já nesse primeiro podcast, falando um pouquinho mais sobre os paralelos, né, entre a cultura norte-americana e a cultura brasileira.
E na edição agora eu me ouvi falando enveredar, né? Uma palavra relacionada às veredas, super conhecidas por causa do Guimarães. Esse é um paralelo super interessante aqui, porque exatamente o Guimarães é um baita cara para falar de música tradicional, porque ele relata, tanto no Grande Sertão quanto em Sagarana, em alguns contos do Sagarana, o papel e algumas passagens relacionadas às músicas, às tradições, às modas, né? E é muito doido isso, porque ele faz isso já como uma passagem muito literária. Mas o Mário de Andrade, ele faz um puto estudo de música tradicional, ele deixa isso à disposição do país, na verdade. É um estudo que a gente vai contar lá pra frente daqui uns 2 ou 3 programas, mas que cai de novo nessa história. Olha só, um historiador, Mário de Andrade, nessa história, um relator e um historiador contando a parada e tudo mais, e tô fazendo o paralelo do enveredar por conta do Guimarães, onde ele faz passagens sobre, ele cita a música tradicional, ele fala sobre ela, sem precisar necessariamente estar tocando ela. Olha que rico, né? Olha como as coisas, o país já apresenta pra gente 2 grandes cabeças que todo mundo conhece de nome com certeza, mas que já falam sobre o tema lá no começo do século passado. Na verdade, não é nem que só falam, né? Já fazem pesquisa sobre o tema lá no começo do século passado. E fiquem tranquilinhos e tranquilinhas, porque tudo que tiver em relação à bibliografia, tanto bibliografia que a gente vai, nesse caso, considerar informal, que é, por exemplo, uma passagem do Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa, quanto os estudos do Mário de Andrade e as próprias gravações que ele fazia, né, com o gravador de rolo de fita, no carro de boi, imagina. Tudo isso vai ser disponibilizado tanto aqui na nossa página, quanto depois no relato final dos podcasts. Beleza? Então fica relax e depois dá uma boa fuçada na bibliografia. Sempre no final do programa a gente conta um pouquinho mais da base literária, da base bibliográfica e ou da base popular que a gente usou para discorrer sobre determinado tema. Vamos lá. Para a gente fazer agora uma contextualização um pouquinho maior, cabe a gente fazer essa análise, ou pelo menos estamos nos permitindo fazer essa análise agora meio do século XIX, século XX, século XXI, né, inclusive, por que não? E aí o lance já estamos colocando para trás, então, ou não estamos trazendo para a mesa aqui barroco, romantismo, a própria Idade Média, Renascimento, Escambau A4. É óbvio que a gente poderia falar de cultura, de música relacionadas a tradições e tudo mais, desde essa época, mas aí por uma escolha até estratégica, inclusive que envolve o nosso estudo, a gente está deixando isso de lado, está deixando isso para quem é fera e estudioso de história da música dessa parte, dessa região aí do tempo. Beleza? Agora a gente vai começar a dar um papo mais enveredado, começar a sacar a música do século XIX, a transição de música do século XIX para o século XX, e para isso a gente precisa retomar um pouco o que foram os movimentos, né, de escravidão e as grandes navegações. E no meio dessa história começam os inúmeros e infelizes relatos sobre a escravidão. E a escravidão, na verdade, já acontecia, a gente alocando novamente aqui o tempo, acontecia os primeiros relatos de escravidão de indígenas de 1500, né? Até antes, se você for pensar em indígenas norte-americanos e tudo mais. Mas esse fato da escravidão é peça-chave para a gente entender a música do Ocidente. Porque ela, na verdade, ela tem um berço rítmico gigantesco na cultura africana. E aí a gente começa a sacar, infelizmente, pelo evento da escravidão, atribuindo, né, o real valor, né, da miscigenação de todos os povos, hoje principalmente, mas os caminhos que a música tomou e por que ela começou a tomar esses formatos, principalmente aqui voltados agora para a música do Ocidente. E acho que aqui vale também, Ivan, a gente falar do porquê desse recorte, né? De aproximação da música tradicional brasileira com a música tradicional dos Estados Unidos. A gente poderia comparar com a música peruana, com a música argentina, que são mais próximas geograficamente, mas que não compartilham de uma semelhança tão grande histórica, de exploração das riquezas, como acontece nessa semelhança da história do Brasil e a história dos Estados Unidos, que é a de produção de riquezas por meio da lavoura, das plantations, do engenho, com mão de obra essencialmente escrava de continente africano, de pessoas trazidas, sequestradas do continente africano. Essas pessoas
elas, inclusive, vêm de alguns lugares em comum. Isso era algo que eu não sabia. Estudando para esse podcast, porque é isso, a gente fala, mas estuda e produz conhecimento enquanto passa também conhecimento. Isso era algo que eu não sabia. Em 1619, foi quando vieram as primeiras pessoas para os Estados Unidos, trazidas do continente africano, para trabalhar de maneira escrava. E essas pessoas vieram do que hoje é Angola, assim como acontecia no Brasil. E existem outras raízes comuns também. São pessoas que vieram do Benin, da Costa do Marfim, da Nigéria, do Congo. Então, são pessoas de raízes parecidas, de origens parecidas, que estão no continente americano, têm as suas vidas atravessadas pela existência de pessoas europeias também nesse continente americano. Então, elas produzem uma nova história, elas produzem uma nova existência, uma existência que mistura essas referências todas novas. E quando a gente fala, naturalmente, da riqueza da miscigenação, a gente não está, claro, elogiando a maneira como essa miscigenação se deu, porque a escravidão é um fato histórico, assim, que é um crime, é uma falta de humanidade, assim, tamanha. Mas é, de fato, necessário a gente observar como foi possível para essas pessoas que precisavam construir uma nova maneira de sobreviver em uma situação que elas não escolheram para si, e elas criaram disso uma nova existência, e uma existência muito pautada mesmo na produção da música. A música, naturalmente, é muito importante na África, e a maneira como ela é construída na África é diferente da maneira como é construída na Europa. Existe na Europa uma separação clara entre o que é público, ou plateia, ou melhor, e o que é o pessoal que está se apresentando, o pessoal que está produzindo a música. Então, o corpo que interage com a música é um corpo um pouco mais passivo, que vai interagir só na hora de aplaudir ou, às vezes, de soltar algumas exclamações, mas é um corpo que não produz junto. Ao contrário do que acontece do corpo africano, o corpo que produz a música junto, que interfere, que é atravessado e responde também junto. E isso está também presente aqui no continente americano. Essas pessoas que estão agora num contexto que elas não escolheram para si, produzindo para pessoas que elas não escolheram, mas que ainda assim produzem algo que é muito rico, que é a música, que é uma música que é atravessada por novas influências, por novas referências. E se esse contexto outro em que elas estão inseridas agora é o do trabalho, a música vai interferir e ser interferida pelo trabalho do cotidiano. E aí, meus amigos, que a gente cai no papo que mais me atrai na história da minha vida, que é chamado Work Songs, as canções de trabalho. Eu tive uma oportunidade brilhante de trocar um papo e fazer um curso, inclusive, com o Daniel Daiben, que é um músico aqui de São Paulo, radialista também. Cara incrível. E ele foi um dos caras que me apresentou um material um pouco mais denso de work songs, coisa que eu pesquisava há um tempo, mas nunca achava nada e tudo mais. E esse trabalho que ele me apresentou era completamente voltado à Biblioteca do Congresso Norte-Americano, que era basicamente todas as work songs. Mal sabia eu que a nossa Biblioteca Nacional também tinha um puta material rico pra cacete de work song, só que no nosso caso de canções de trabalho, né? E aí aqui que a gente começa a desenrolar o paralelo entre as work songs lá dos gringos e as canções de trabalho aqui do Brasil. Oh, as a high sheriff, oh, bringing this one in. Don't you know I wanna bring me Lazarus? Oh, as a high sheriff, bring it down elf. Don't you know I wanna bring me Lazarus? I'll bring him dead or alive. Oh, Lord, bring it dead or alive. Olha que lindo, né? Essa é uma das músicas da coleção do catálogo do Alan Lomax, lá dentro da Biblioteca do Congresso Norte-Americano, relatada num filme maravilhoso dos Coen Brothers, chamado Oh Brother Where Are You? Esse filme é incrível, vale muito a pena assistir, vai na bibliografia também, tá?
E é uma música, basicamente, o que eu peguei? A enxada aqui na marcenaria. Não sei porque, Katsu, eu tenho uma enxada na marcenaria, mas enfim. Eu peguei a enxada e porque ela, no filme, o relato dela é exatamente eles numa pedreira, né? Então, na verdade, é uma picareta que eles estão lá, pau, 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 batendo nas pedras. E a rítmica desenrolada da canção... Oh, as a high sheriff, exatamente o pulso do tempo deles fazerem a marretada. Se você ouvir a música lá no filme, são todos os presidiários, né? São escravos e presidiários ainda, pum, batendo e cantando ao mesmo tempo. Pum, e aí o lance do beat, o ritmo, ele é o que move o cara tá lá trabalhando, a força e todo mundo cantando junto e vai colocando mais energia e mais força no trabalho. Isso é incrível, surreal, é de arrepiar, né? E aí tem uma questão muito, muito interessante que é, você percebe, eu tô cantando uma letra em inglês, né? O as a high sheriff, o grande xerife, o picudo lá e tal. E o papo mas os caras basicamente com idiomas bantus, né, a grande maioria pelo menos dos escravos negros de origem de idioma banto, cantando em inglês, fazendo uma louvação e tudo mais. Olha como a coisa já começa a misturar. Então essa work song, ela é um relato muito incrível da miscigenação pura da história toda. O cara, ele tá fazendo num ritmo de trabalho que não necessariamente era o dele, quando ele estava lá na tribo dele, ou enfim, na comunidade na qual ele vivia, mas ele está influenciado pelo ritmo de trabalho, influenciado por um novo idioma, mas ainda assim cantando melodias que a tal, né, da Blue Note, colocando aquela notinha, a nota sofrida, né? A gente um dia vai falar sobre Blue Note. Ele puxa melodias muito características lá do que ele cantava na sua terra natal. Então dá esse caldo, fica essa coisa relacionada ao work song. Ela tem uma mistura clara da cultura africana, ela tem uma mistura clara da rítmica, estabelecida em função da atividade da qual ele estava fazendo. Se você for pegar work songs em campos de algodão, são temáticas e pegadas rítmicas completamente diferentes. Em lavouras completamente diferentes, por aí vai. E ainda melodias, né, bem estruturadas relacionadas à origem da onde veio aquele povo que estava fazendo aquele trabalho, e as harmonias basicamente é o próprio coro de voz. Eu não consigo abrir voz porque eu tô sozinho aqui, mas depois eu e Luísa vamos gravar uma aqui com voz aberta para vocês entenderem que a abertura de voz também dá uma parada. Pisa morena no caroço da mamona, você toma amor das outras, mas o meu você não toma. Se você tomar, amanhã eu vou buscar. Pisa morena no caroço do Juá. Se você tomar, amanhã eu vou ver. Pisa morena no caroço do Dendê. Isso claramente uma canção de trabalho brasileira, inclusive isso catalogado pela Barca, uma companhia maravilhosa de canções de levantamento também de cultura tradicional. Vale dar uma fuçada no teu trabalho deles e tal. Claramente, né? Olha só, Pisa morena no caroço da mamãe. A gente tá falando de trabalho, a gente tá falando da história toda. Olha que interessante como já começa a emaranhar o amor com o trabalho, com uma melodia muito deliciosa, né, de se ouvir. O caroço da mamona você toca. Olha a leveza, né? E essa leveza da melodia contrasta com a força que é necessária para fazer um trabalho desse, né? Quando se fala em pisar, não se fala de pisar com o pé, mas de esmagar, de moer no pilão. O pilão é um utensílio que é muito característico, muito presente na culinária africana. E para se tirar o óleo de rícino da semente de mamona, o azeite de dendê, é necessário esmagar, né, essa semente. E geralmente isso se faz num pilão. Quando é um trabalho pesado desse, geralmente ele é feito a pelo menos 2 mãos. Então é um pilão bem grande. Cada mulher fica de um lado do pilão, porque a gente está falando aqui de um canto de mulheres, né? E cada uma com o seu pau de pilão. E elas vão batendo alternadamente, de acordo com o passo da música. Então, pisa morena no bum, pá, seguindo a música. E assim, um trabalho que é bastante repetitivo, né? Ele fica mais possível de ser feito. A leveza mesmo da melodia traduz os motivos de um canto de trabalho. É fazer com que um trabalho que é muito penoso, que é muito repetitivo,
seja mais gostoso de ser feito. Um trabalho desse, uma cantiga de trabalho dessa, um canto de trabalho desse, existe muito nas batas de feijão, nas batas de milho no interior da Bahia, que ainda acontecem, em que todas as favas colhidas são colocadas no centro da roda, e aí várias pessoas, cada uma com seu porrete, batem na fava para que o feijão saia. A mesma coisa com milho, né? Para que o caroço do milho, a semente do milho, se desprenda do sabugo. E é um trabalho que dura muito tempo, que pode ser muito chato, mas com música, quando você tem uma música que estimula esse trabalho, que marca um passo e que você pode produzir com outras pessoas, um trabalho fica muito mais gostoso, principalmente se você pode fazer o trabalho de maneira livre, né? Mas é justamente esse o propósito do canto de trabalho, fazer com que pessoas também sintam tenham esse sentimento de comunidade e possam fazer música enquanto trabalham. Assim o tempo passa mais rápido e o trabalho também é mais gostoso. Muito bom, esse foi o programa 1, espero que você tenha gostado. Siga a gente aí em tudo que for plataforma, se bem que eu acho que a gente só tá nessa aqui que você tá ouvindo mesmo. Redação e edição minha e da Luísa. As grandes referências citadas no programa de hoje, sem dúvida nenhuma, foram o Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa, diversos estudos do Mário de Andrade, no qual a gente vai acabar publicando aqui depois nos links para você seguir. O Daniel Daiben, puta músico, gênio, que tá aí na cena, assistam shows dele, ele também tem uma série de estudos de música, principalmente voltados para a linguagem do jazz, disponível no sistema Sesc. Também citamos o filme dos Coen Brothers, Oh Brother Where Are You? A versão brasileira dele é E aí meu irmão, cadê você? Coisa linda, incrível, vale muito a pena. E também citamos uma banda /projeto /coletivo /estudiosos chamados A Barca. Eu também gostaria de indicar o trabalho da Companhia Cabelo de Maria, que faz um trabalho belíssimo de registro de cantos de trabalho. Vale muito a pena conferir. Também gostaria de indicar o documentário da TV Bahia, chama Cantos de Trabalho, Bahia Singular e Plural. A gente também vai disponibilizar o link. E também indico um vídeo muito bom da Jaqueline Conceição, antropóloga, também tem no YouTube, se chama Origens e Ressignificações do Corpo Negro. A gente também vai disponibilizar o link. Valorize a cultura do seu povo, dos outros povos. Baixa essa moçada toda, compre os livros, segue no Spotify, vê se tem material de YouTube também. Tem um monte de link aí pra você. Beijo, tchau! Trad, um podcast sobre a música e a cultura tradicional. Beijo, tchau! Acabou! É bom!